Quantas vezes já ouvimos uma história digna de tirar o fôlego, e enquanto alguns acreditam que tudo não passa de uma lenda urbana, outros afirmam até já terem sido atacados por essa assombração. Eu sou a Jéssica Zanetti, esse daqui é o Dexter e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu contarei uma lenda que mexe contigo direto do México. A lenda da La Pascualita. E como de praxe, eu peço que você deixe o seu like aqui, se curte os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e siga a gente no Instagram em @Espíritos do Além Podcast para ficar por dentro de tudo que rola no canal, compartilhar casos e causos e também participar de votações. E também, gente, segue a gente lá no Spotify e, se possível e achar merecedor, avalie em 5 estrelas para dar uma força para o nosso canal. Mas agora, sem mais delongas então, vamos além. A cidade de Chihuahua se localiza no estado mexicano que leva o mesmo nome, um dos maiores estados do país e que é conhecido por ser cheio de particularidades. O estado de Chihuahua é um lugar marcado por batalhas importantes, acontecimentos históricos impressionantes e uma forte identidade cultural. Além disso, a cidade em si é muito bonita e cheia de memória. E entre os muitos fatos históricos da cidade ligados a figuras importantes como Pancho Villa, existe ali um local bastante especial. Situado na rua Guadalupe Vitória, na esquina com Melchor Ocampo, apenas um quarteirão atrás da Catedral Metropolitana de Chihuahua, existe várias lojas naquela área. Mas uma em particular desperta enorme curiosidade. E por isso, muitas pessoas estacionam seus carros no centro e caminham até lá, só para passar na frente de sua vitrine. A loja de esquina é grande, ocupando 2 andares, mas o que impressiona não é o seu tamanho, e sim algo que tem dentro dela. E o que essa loja vende? Drogas. Não, mentira. Ela vende vestidos de noiva e também comercializa vestidos para quinceanheiras, as tradicionais festas de 15 anos mexicanas. Porém, muita gente passa por ali porque, além de vestidos de noiva, o estabelecimento La Popular abriga uma figura especial conhecida apenas como La Pascualita, sendo ela a responsável por atrair tantos visitantes todos os dias. E sua história surpreendente é o que mantém viva a curiosidade de todos. No início do século XX, 2 irmãs, as irmãs Esparza, começaram a confeccionar vestidos de noiva em uma pequena oficina de alta costura. Elas já haviam trabalhado em ateliês de costura, aprendendo o ofício com dedicação desde jovens e, com o tempo, decidiram então abrir o seu próprio negócio. Só que elas eram tão boas que rapidamente a loja prosperou e elas já estavam fazendo vestidos super exclusivos, já que a Pascuala Esparza e a irmã dela eram extremamente cuidadosas em cada detalhe das peças que elas produziam, né? E por isso, jovens da alta sociedade local passaram a procurar os seus serviços, embora a clientela não se limitasse apenas à elite. Justamente por isso, o nome escolhido para a loja não poderia ter sido outro senão La Popular, né? E isso porque aquele era um lugar onde qualquer pessoa poderia ir e adquirir um belo vestido de noiva. Com o sucesso crescente, o movimento aumentou bastante e, em resposta, a loja passou então a mandar trazer tecidos da Cidade do México e até mesmo importá-los dos Estados Unidos, aproveitando o fato de Chihuahua estar relativamente próximo à fronteira com aquele país norte-americano. E daí o negócio foi se tornando cada vez mais famoso. E o que antes era apenas uma pequena alfaiataria começou a se transformar. Contando com várias vitrines voltadas para a rua e exibindo modelos e novidades, as irmãs Esparza logo se tornaram referência naquela cidade. E quando alguém pensava em casamento, La Popular era sempre uma das primeiras recomendações, ao lado aí de outras lojas mais caras e exclusivas. E nesse período de crescente visibilidade, na virada da década de 20 para de 30, né? Tornou-se moda, gente, que as lojas exibissem então roupas em manequins ao invés de simplesmente pendurá-las perto das vitrines, o que era feito antigamente. E a Pascuala decidiu, por conta dessa moda, que também precisava de um manequim assim de destaque para sua loja, né? Algo que fosse realmente especial para chamar a atenção de mais clientes. O problema era encontrar então um exemplar à altura da loja.
Isso porque Chihuahua, naquela época, ainda era uma cidade pequena, e então encomendar um manequim da capital era uma decisão importante e exigia muito planejamento. Mesmo assim, as irmãs decidiram buscar um modelo que fosse extraordinário. E justamente neste contexto, elas decidiram então trazer o tão esperado manequim. E aqui existem duas versões sobre a origem desse boneco, né? Uma afirma que o manequim foi adquirido no porto de Liverpool, que era uma tradicional loja de departamentos na capital mexicana. Já a outra sugere que o boneco teria sido comprado nos Estados Unidos, cruzando a fronteira para chegar até a cidade do México, né? E viajar da região de Chihuahua até a capital mexicana na década de 20 significava, gente, dias de trem, que era uma jornada longa e super cansativa, né? O que torna essa história ainda mais incerta. O que se sabe é que o manequim chegou dentro da La Popular em março de 1930, no Dia da Conceição, e a sua chegada foi celebrada com bastante entusiasmo. Afinal, tratava-se ali, né, gente, de uma novidade nacional e uma peça impressionante, a figura de uma mulher incrivelmente bela e detalhada. E os olhos do manequim tinham um brilho muito marcante e profundidade incomuns, e as mãos do manequim eram tão realistas que pareciam exibir impressões digitais, texturas da pele e até pequenas imperfeições nas unhas. Mas o detalhe mais surpreendente era o cabelo natural do manequim. Ele era macio ao toque e podia ser penteado com facilidade. Logo, lhe fizeram um penteado de noiva por conta disso. O rosto delicado, o olhar expressivo e as sobrancelhas perfeitamente desenhadas causaram até mesmo um espanto. Então, as irmãs decidiram vestir o manequim com vestido de noiva. Só que aí surgiu um pequeno detalhe bastante perturbador. O vestido que elas escolheram era justamente o mesmo que a filha da Pascoala teria usado no dia em que ela se casaria, né? E essa coincidência carregava uma longa história trágica. Só que agora eu vou então fazer uma pequena pausa aqui e a gente vai partir para a lenda, mais ou menos como ela é contada no México, né? Chloe era uma jovem fotógrafa que amava explorar histórias antigas e lugares abandonados. Então, quando ela ouviu falar da loja La Popular em Chihuahua e da misteriosa Pascoalita, seu coração bateu mais acelerado. Não era pelo glamour dos vestidos de noiva, mas sim pela fama de que aquela vitrine guardava algo vivo, algo que não devia existir. Aquele era um fim de tarde seco, e o sol alaranjado pintava as ruas do centro histórico. Chloe entrou na loja e o sino tilintou, com um cheiro de tecidos velhos que parecia seguir. Ela se aproximou da vitrine central onde La Pascoalita estava posicionada. O manequim, impecavelmente vestido com um vestido branco rodado e cheio de detalhes em renda, parecia imóvel. Mas havia algo estranho em seu olhar. Algo que estava pulsando dentro daqueles olhos escuros, profundos e silenciosos. Chloe sentiu um arrepio percorrendo seu corpo. Ela tirou a câmera de dentro de sua bolsa para registrar cada detalhe, mas ao olhar pelo visor, a fotógrafa percebeu o reflexo de um dos manequins que parecia ligeiramente diferente. O manequim não piscava, mas seus olhos pareciam segui-lo. Lentamente, Chloe foi recuando, tentando se convencer de que talvez aquilo fosse apenas a luz do entardecer refletindo no vidro da vitrine. Ela respirou fundo e, num impulso, decidiu se aproximar do manequim. Passo a passo, cada detalhe da vitrine parecia ganhar vida. As mãos delicadas da boneca, a pele pálida com textura quase humana, o cabelo perfeitamente penteado, e Chloe então levantou sua câmera e tirou uma foto. Mas ao revisá-la, viu algo que fez o seu coração gelar. A Pascoalita sorria na fotografia. Um sorriso quase imperceptível, bem macabro, mas que não existia antes do registro fotográfico. O ar na loja pareceu mudar. Um vento gelado passou pelos corredores como se a vitrine exalasse um suspiro. E naquele momento, Chloe sentiu que algo tocava sua mão. Ela então olhou para baixo, mas não viu nada. Porém, o reflexo no vidro mostrava outra cena. A mão de Pascoalita se levantava repousando delicadamente sobre o ombro de Chloe. A fotógrafa gritou, e no que ela se virou para a boneca, o manequim estava imóvel mais uma vez. O silêncio voltou.
mas um peso sufocante a fez tremer. Chloe tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Então, ela ouviu um sussurro tão baixo que quase não acreditou. "Por que você está olhando para mim sem permissão?" Chloe se virou assustada, mas a loja estava vazia. Só restava a vitrine e agora o manequim estava inclinado com o cabelo caindo sobre o rosto, revelando um olhar feroz, intenso e quase humano. O sussurro se repetiu, dessa vez mais próximo, como se algo viesse de dentro do próprio vidro. "Vá embora agora ou fique aqui comigo para sempre." O pânico tomou conta da menina curiosa. Chloe tentou correr, mas ao virar os ombros, ela encontrou Pascoalita do outro lado da loja. E não se tratava mais de uma estátua. Seus olhos agora brilhavam com vida, suas mãos delicadas começavam a se mover, ajustando o vestido como se ela esperasse receber alguém. A vitrine pareceu se expandir e o reflexo do manequim se multiplicou, cercando-a e fechando o caminho da saída. Chloe gritou, mas não havia nenhum som saindo de sua boca, e o corpo parecia paralisado. Pascoalita então deu um passo em direção a ela, e a jovem sentiu um toque gélido da mão do manequim em seu rosto. Real, macio e impossível. Naquele momento, o mundo ao redor de Chloe começou a se distorcer. O vestido branco flutuava, o cabelo se movia sozinho, e os olhos negros a fixavam com uma paciência mortal. Na manhã seguinte, a loja abriu normalmente. E enquanto os transeuntes admiravam os vestidos, Pascoalita permanecia na vitrine, intacta, impecável e imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas Chloe nunca mais foi vista. E até hoje alguns dizem que se você olhar com atenção para o manequim nas noites frias de Chihuahua, poderá ver um reflexo diferente, o rosto de uma jovem assustada, presa eternamente dentro dos olhos da Pascoalita. E a nossa lenda termina por aqui. E realmente, gente, isso é algo sombrio e um pouco assustador, não é mesmo? Mas lembra que eu falei então que a Pascoalita acabou sendo vestida com o vestido de noiva que era para a filha da Pascoala Esparza usar na sua própria cerimônia de matrimônio? Então, gente, a escolha desse vestido trouxe à tona uma lembrança super dolorosa, e isso porque a filha da Pascoala acabou nunca usando aquele vestido de noiva. Tan, tan, tan. Sim, isso porque antes que ela pudesse se casar, a menina acabou falecendo no dia do próprio casamento em 1924, 6 anos antes da chegada do manequim. E que novamente existem diferentes versões sobre o que teria acontecido. Uma delas afirma que enquanto a filha da empresária se arrumava, então pouco antes de ir para o altar, ao colocar o véu cuidadosamente preparado pela sua mãe e sua tia, a Pascoalita foi picada por um escorpião escondido entre os tecidos. Dizendo que o nome dela não era Pascoalita, mas assim, como ela era filha da Pascoala, é assim que eu vou chamar ela, ok? E ela teria sido picada atrás da orelha, o que a levou à morte instantaneamente. Porém, também existe uma outra versão que menciona uma aranha venenosa, E há ainda quem diga que ela faleceu durante a própria cerimônia. O fato incontestável é que a jovem realmente morreu no dia que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. E quando o manequim então foi vestido com aquele traje específico, o impacto foi inevitável. A semelhança da boneca com a jovem falecida também era impressionante. O rosto fino, o olhar, as mãos delicadas, tudo parecia evocar a memória da filha perdida de Pascoala Esparza. E foi a partir daí, gente, que começaram os comentários. Alguns dizem que a Pascoala jamais superou aquela tragédia, outros afirmam que ela passava horas e horas ajeitando o manequim, principalmente durante a noite, quando a loja já estava fechada, e segundo alguns boatos, ela até mesmo conversava com a figura, segurava suas mãos e acariciava seus cabelos como se estivesse cuidando da sua própria filha. E foi nesse contexto que a lenda começou a ganhar mais força ainda. Colocada na vitrine, a figura passou a atrair então ainda mais curiosos. E algumas das pessoas que passavam começaram a chamar então o manequim de Chonita, Porque era um apelido carinhoso relacionado ao dia de Conceição, que era a data que o manequim tinha chegado na loja. Mas, pouco a pouco, um outro nome se impôs. Isso porque os moradores da cidade começaram a chamá-la de La Pascoalita, numa referência tanto à mãe, que se chamava Pascoala, quanto à filha falecida da Pascoala.
e o apelido sugeria algo mais íntimo e quase familiar. Mas a dona Pascoala não gostou nada dessa associação, segundo se conta. Porém, isso pouco importava, porque os rumores se espalhavam cada vez mais depois da troca do nome. Mas o que deixava todos ainda mais curiosos eram alguns detalhes. Por exemplo, o que tornava aquele manequim tão real? Por que suas mãos apresentavam detalhes tão minuciosos? E por que os olhos dela pareciam acompanhar quem se aproximava da loja? E na década de 30, a curiosidade chegou a um ponto extremo. E isso porque disse que uma pessoa levou uma faca para tentar cortar um pedaço da figura só para comprovar, gente, que realmente não se tratava de um corpo humano, no caso, né? E sim de um manequim. E foi aí que começou, então, a circular uma hipótese bem inquietante, a de que a Pascoala, devastada pela perda da filha, teria mandado embalsamar o corpo da jovem e teria mantido esse corpo aí preservado, né? Isso explicaria, então, o intervalo de 6 anos entre a morte em 1924 e o aparecimento da figura na vitrine em 1930, só que não, né? Porque, fala sério, não demora 6 anos para se embalsamar uma pessoa, mas ok. Porém, gente, segundo essa teoria, o tempo teria sido necessário para realizar o embalsamento de maneira tão perfeita que o resultado fosse quase indistinguível de uma pessoa viva. A Pascoala nunca confirmou e nem desmentiu diretamente essas hipóteses. Ela apenas se mantinha em silêncio, né, quando as pessoas perguntavam qualquer coisa, e esse silêncio só alimentava mais ainda a imaginação popular, obviamente. Se vocês estão ouvindo um barulho estranho, não sou eu peidando, é o Dexter roncando, tá? Aí, ó, vocês ouviram? Ele ronca, cara. É muito fofinho. Ele trabalhou muito hoje, ontem. Ele é um cara de negócios. Enfim, havia também relatos de que a família da Pascoala, Esparza, teria morrido quase toda durante a pandemia da gripe espanhola que assolou o mundo nas primeiras décadas do século XX, né? E em especial em 1918. Sendo que assim, né, restariam apenas então a Pascoala, a irmã dela, que tinha loja com ela, e a filha da Pascoala, quer dizer, né? No caso, então, a morte de qualquer uma delas, mas, por exemplo, de forma trágica no dia do casamento, teria encerrado esse circo familiar e trazido um trauma ainda maior de acordo com essa versão, né? E com tantas perdas acumuladas, não seria surpreendente então que a Pascoala tivesse desenvolvido um apego profundo àquela figura que parecia com a filha dela, né? O fato é que durante as noites, elas realmente fechavam as cortinas da vitrine, né? O que fez com que surgissem aí especulações. Alguns diziam que era apenas para proteger a loja, né? Já que, assim como o Brasil, né, gente? México é um país, né, que não é tão seguro assim, mas outras pessoas simplesmente tiraram tudo de proporção. E isso porque muitos acreditavam que elas fechavam as cortinas para esconder algo, talvez até o momento em que o manequim ganhava vida, né, ou quando o vestido dela era trocado, revelando então que não se tratava apenas de um manequim, mas sim de um corpo humano. E esse mistério só passou a crescer, porque todo mundo fofocava na cidade sobre quão realista era esse manequim. E já outras pessoas espalhavam o rumor de que elas fechavam as cortinas da vitrine para esconder algo, talvez até o momento em que o manequim ou ganhava vida, ou então quando elas trocavam seu vestido, revelando que não se tratava apenas de um manequim, e sim de um corpo humano, né? E o mistério, gente, só crescia, porque, como eu falei, as pessoas fofocavam pela cidade, né? E os rumores não diminuíram, pelo contrário, eles se tornavam cada vez mais intensos, né? Com o tempo, que em geral não é o que acontece, mas foi o que aconteceu ali. O vestido do manequim era trocado com frequência, acompanhando as tendências da moda, né? Mas também passaram-se a mudar os sapatos e os acessórios dela. E conforme o tempo passava, cada vez mais relatos foram surgindo. E há quem afirme já ter ouvido histórias sobre diferentes pessoas que envolvem a Pascoalita. Por exemplo, uma ex-funcionária da loja relatou que sempre que ela trocava as roupas da figura, ela notava nas pernas marcas que pareciam veias verdadeiras, né? E até mesmo sinais semelhantes a início de varizes. Mas também, né, você quer o quê? A boneca tá ficando velha? Você quer que ela seja perfeita? Olha o etarismo, pô. Enfim, comentários deste nível só aumentavam então o desconforto geral da população de Chihuahua. E mesmo já nos anos 50, a situação chegou a tal ponto que em 52, agentes de polícia de Chihuahua chegaram a ir até a loja só para investigar.
E isso porque no México há leis rígidas sobre o tratamento de corpos, então manter-se um cadáver ainda que embalsamado sem autorização adequada configuraria nesse caso, obviamente, um crime. E justamente por isso, diante da pressão popular e das matérias publicadas na imprensa, decidiu-se então verificar o caso. Os policiais chegaram na loja justamente no momento em que o cabelo do manequim estava sendo lavado, sim, porque ela recebia cuidados regulares, vamos lembrar disso, tá? Então, além dos cabelos serem lavados com shampoo comum, que nem os de qualquer mulher, né? E depois penteados com delicadeza pela Dona Pascoala, o corpo do manequim também era limpo com uma esponja úmida ao final de cada dia antes de ela vestir, então, um novo traje. Independentemente de ser um manequim ou algo mais, é fato que a Pascoala cuidava da figura com extremo zelo, né? E os agentes, então, realizaram uma inspeção, mas, segundo os relatos, eles só examinaram parcialmente a parte posterior do pescoço do manequim, ou seja, não houve uma análise completa do corpo dela, né? Eu acho que não é corpo, mas assim, do corpo do manequim, deixando isso bem claro para não ficar parecendo que, né, que é um corpo humano, tá? Então não ficou claro se era um corpo humano ou não. Mas enfim, por respeito então à proprietária, que era conhecida na comunidade, né, e também sem uma ordem judicial mais rigorosa, os policiais apenas decidiram não se aprofundar nessa investigação e declararam que não se tratava de um cadáver humano. Porém, a população não ficou convencida. E ao longo das décadas, a figura conhecida como La Pascualita permaneceu envolta em mistério. E para evitar então que curiosos fizessem a sua própria investigação com direito a exame físico do manequim, ele foi colocado em uma área mais protegida da vitrine, porém, os comentários continuaram a crescer. E após a morte da Dona Pascoala em 1967, uma nova fase dos relatos começou. As pessoas começaram a afirmar que a figura se movia durante a noite, caminhando pela loja para escolher o vestido do dia seguinte. Funcionários também passaram a contar que a sua cabeça mudava de posição enquanto ela era vestida e que objetos caíam sem explicação dentro da loja, além de que às vezes o manequim amanhecia em uma posição completamente diferente daquela que elas tinham deixado na noite anterior. E há até quem diga que uma das mãos da Pascualita já tocou suavemente o cabelo de uma funcionária no meio do expediente. Um gesto que virou parte da mitologia local e também gerou um processo de assédio sexual. Não, brincadeira, mas cuidado, Pascualita, porque bem que poderia. Durante o dia, alguns juram ver os seus olhos se moverem e vídeos que tentam provar justamente isso circulam online em várias redes sociais. Porém, apesar dos relatos sobrenaturais, há dados concretos. A teoria de que o manequim veio da loja El Porto de Liverpool não se sustenta, já que aquela rede de lojas só passou a usar vitrines com manequins em 1937, né? Enquanto a Pascoala já estava em Chihuahua desde 1930, lembrando disso. Um outro ponto curioso envolve o criador de manequins Lester Gaba, famoso por criar peças extremamente realistas e que teve grande sucesso na década de 30. Só que, embora isso demonstre que realmente obras do nível da Pascualita já eram possíveis na década de 30, os materiais usados pelo Gaba não correspondem às características da La Pascualita, né? Ou de La Pascualita. Então, voltamos à estaca zero. Ela também, gente, não parece ser de cera comum, algo que é improvável considerando que figuras de cera duram apenas cerca de 30 anos e a Pascualita já superou aí uns 90, né? Mas levem em conta que nunca foi feita uma radiografia completa. Especialistas em embalsamento afirmam que preservar um corpo humano por tanto tempo seria extremamente difícil. Ainda assim, existem casos que desafiam a lógica, como o de Rosalia Lombardo, que segue preservada desde 1920. E nessa vertente, a aridez da região de Chihuahua também poderia, teoricamente, então, favorecer algum tipo de conservação natural. Inclusive, algumas pessoas apontam que a coloração das mãos da Pascualita lembra um fenômeno conhecido como livor mortis, e relatos de objetos que parecem vivos não são exclusivos a Chihuahua, né, gente? Casos como o da boneca Annabelle nos Estados Unidos, que a gente já cobriu inclusive aqui no canal, mostram como pequenas mudanças de posição de objetos podem aí alimentar crenças e medos. E alguns acreditam que se há algo de sobrenatural na Pascualita, não seria o espírito da suposta noiva morta, mas talvez o próprio apego que a Dona Pascuala tinha àquela figura. Enfim, em 2017, Pascualita foi levada à cidade do México para o evento Hotel de Leyendas,
e ao retornar, alguns moradores notaram diferenças em sua aparência, abrindo novas teorias. Ela teria sido restaurada? Por que não haveria nela tantos danos? Teria ela sido substituída para manter a fama da loja? Mas nada foi esclarecido. E assim, a lenda persiste viva. Seria Pascoalita apenas um manequim extraordinariamente bem feito e sedento de amor? Uma obra de arte muito avançada para sua época? Ou será que realmente existe algo naquela vitrine que desafia explicações? No fim, permanece uma pergunta. Será tudo coincidência e surto coletivo? Ou realmente será que existe algo inexplicável por trás de La Pascualita? Mas e você? Acredita na lenda da Pascualita? Comenta aqui embaixo. Lembrando sempre que se tiverem relatos sobrenaturais ou de lenda urbana da sua cidade ou região, você pode mandar um e-mail para o canal ou uma mensagem no Instagram, e que está tudo sempre aqui nas descrições de todos os vídeos. E quem sabe, poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Se curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este episódio com quem ama esses tipos de mistério. E também, gente, avalie a gente e siga a gente no Spotify. Se possível, e se você achar merecedor, avalie a gente em 5 estrelas, a gente tá tentando crescer ali, né? Lembrando que a gente agora é monetizado por lá, então eu gostaria de pedir que além da avaliação e de seguir a gente ali, que vocês deixem os comerciais passarem. E é isso, gente. Até a próxima, mas antes, lembrem-se, se forem a Chihuahua, não organizem um casamento.